E aí, aí, agora então tudo bem? sim, vamos apresentar. Eu vou já de cara falar que elas são queridas amigas, então que eu conto muito com elas no meu dia a dia. E é um time que, enfim, do Círio, do Incó, a gente acaba da vida, né? Tudo que a gente precisa, a gente sabe que pode contar uma com a outra. Daí a pouco a gente está encaixando um paciente aqui, outro ali. O que surge de imprevistos a gente se ajuda, mas eu quero que elas se apresentem porque os títulos são muitos, gente. Então, deixa elas falarem pra gente. Vai, quem começa? Paty que entrou antes. Vai lá, Paty. Tá bom. Então, meu nome é Patrícia Oliveira, eu sou médica cardiologista, eu sou assistente da unidade de cardiologia do exercício do Hospital Sírio-Libanês e assistente da unidade de reabilitação cardiovascular e fisiologia do INCOR. Sou responsável pelo ambulatório de reabilitação cardíaca e ambulatório de cardiologia do esporte do INCOR. E nós estamos fazendo algumas coisas aí nesse ambulatório com a cardiopatia congênita e aí a parceria com a Vanessa e com a Cici são fundamentais, né? Que legal. Sua parceria que é fundamental, amiga. Eu mando coisinha pra ela. Antes de você entrar, eu falo... Que é longo. Treina uma catecolamинérgica. É assim, o que é ruim para mim é excelente para vocês, o que é ruim para vocês é excelente para mim. É tipo isso. Por isso que a gente se ajuda, né? Mas E gostoso é isso. te apresento. Eu estava aqui falando para a Patrícia que eu chamo ela de Patrícia, mas chamo você de doutora Cici. Nem vou perguntar o motivo. É grudado o nome, não consigo mais. Não, mas então, Cici Lara Mello, sou cardiologista, mas especialização em eletrofisiologia invasiva, né? E depois acabei ficando nesse subgrupo de arritmias em criança e cardiopatia congênita. E assim, é muito desafiador e é muito gratificante, né? Cada dia a gente se depara com uma situação diferente e um outro universo, né? Então, assim, é muito bom. Cici, acho que você podia começar a falar o que é eletrofisiologia invasiva, né? Boa. Comeu de passar no cabelo. Bom, consiste em você colocar, né, catéteres dentro do coração, através do sistema venoso ou arterial por punção, não é um procedimento com corte, é punção. E funcionando essa veia pela perna, você coloca um catéter que dá um sinal elétrico e você consegue estudar a parte elétrica do coração. Não é raro o paciente perguntar se vou ver as coronárias. Não. É só a parte elétrica. Então, você vai ver todo aquele estímulo e tentar induzir a uma arritmia, que às vezes foi o que proporcionou, né? A gente indicou o exame, ou até mesmo estudar alguns sintomas como uma síncope, né? Um desmaio e tudo, e também poder tratar. Porque com esse catéter, ao mesmo tempo que eu tenho sinal, eu consigo fazer manobras para dar o diagnóstico, diferente do eletrocardiograma, né, que você vê pela superfície, esse eu vejo por dentro, então ele é mais preciso. E eu posso, às vezes, falar, é aqui a causa da arritmia, posso proporcionar a cura, cauterizar como energia. Radiofrequência eu crio. Então, ainda tem a questão de ser diagnóstico e terapêutica. Feito sedado, viu, gente? Anestesia geral, sedado. Acordou, já está pronto, acordou, já está curado. Pode comer. Já pode comer, já vai de alta no dia seguinte. É uma coisinha maravilhosa, realmente. O nome é pior do que tudo, do que o que de fato acontece. Assusta, né? Quando fala eletrofisiologista invasiva, fala, nossa senhora. Um dos exames que é muito raro as pessoas já saberem do que se trata mesmo, né? Não. Ninguém sabe. Se assusta. E aí, uma coisa que eu queria começar falando, a gente está na semana de conscientização da cardiopatia congênita e, enfim, temos cada vez mais adultos com cardiopatias congênitas operadas lá anos atrás, na década de 90, na década de 80, e eles estão ficando, né,
já com cirurgias mais antigas, onde tem mais, às vezes, alguma lesão residual. Só que o que é interessante, falando assim mundialmente, né? Quando a gente vai falar do panorama atual das cardiopatias congênitas, o que a gente percebe? Os países em desenvolvimento ainda não tem serviços que cobrem todos os estados, todas as cidades, né? E a gente luta ainda para que a técnica cirúrgica seja aprimorada, seja de domínio mais amplo dos cirurgiões. Então, a gente ainda carece, né? Eu falo muito, o Congresso Brasileiro do ano passado, nosso, não tinha nem 1.000 médicos. Então, para um Brasil inteiro, é muito pouca gente cuidando de cardiopatia congênita. Já os países desenvolvidos, o foco não é mais a técnica cirúrgica, porque eles já tem muito bem, não é mais tanto o manejo clínico, porque isso também já está bem definido e tranquilo, mas sim melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E que realmente o tempo de internação encurte, que definir quem precisa medicar, quem não precisa. E aí é uma coisa importante, né? Que eu acho que ter a doutora Cícia e a Patrícia aqui é muito legal para a gente aproveitar para discutir essas questões também, né? Que é a prática de atividade física nos pacientes com arritmia, com cardiopatia congênita, que antes a gente só dizia não pode, ou só pode algo recreativo, e a gente hoje está conseguindo ter mais coragem, né, de liberar. A Patrícia, então, tem uma coragem, meu Deus do céu, quando ela já diz assim, não tem nem mais o que eu falo, porque a mãe já está consciente que o menino pode sim, depois que sai dela. Então, a gente fica feliz que isso esteja acontecendo, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês concordam com isso? Que a gente aqui em desenvolvimento tem que estar também realmente o tempo todo pensando na qualidade de vida para crescer com isso para os nossos cardiopatas, né? Eu acho isso muito importante. Desculpa, Patrícia. Não, vai lá, por favor. E tem que ser multidisciplinar, né, Vanessa? Porque cada um vai ter uma visão do todo. Então, você, por exemplo, com certeza, esse medo a gente está perdendo, né? Cada vez mais por exemplo, nós vamos dar outra doença se a gente falar não faz atividade física. Sedentarismo, ansiedade, depressão, né? Obesidade. Então, tudo isso conta. E cada vez mais está se conhecendo a fisiologia. Então, por exemplo, às vezes o paciente chega e fala, eu posso fazer exercício? Eu falei, pode. A doutora vai te falar qual. Aí eu falo, é com você agora. Porque eu acho que tem que... Uma coisa interessante que está acontecendo, assim, mesmo no ambulatório, tanto do SUS quanto em outros serviços, os cardiologistas, de uma maneira geral, eles não entendem ainda, não sabem ainda lidar com isso. Mas eles já começam a ter a percepção da importância disso, da importância da qualidade de vida desses pacientes. Como a Vanessa falou, os pacientes estão vivendo mais. Técnicas cirúrgicas, medicação. Então, pacientes que morriam na idade, na infância, estão vivendo muito mais. Hoje nós temos mais adultos com cardiopatias congênitas do que criança, não é isso, Vanessa? E eles estão ficando mais... Desde 2005 inverteu aí a relação de sobrevida. Então, e aí o que acontece? Essa população está envelhecendo e estão ficando com doenças. Então, síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Além disso, se pegar um jovem, ele quer saber se ele pode ir para a praia e ele pode nadar no mar. Ele quer saber se ele pode ir na montanha-russa, se ele pode namorar, né? Se ele pode... Então, são coisas do dia a dia que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de orientar. Então, o que eu acho é que, assim, até a Cícia e a Vanessa estão brincando, que elas mandam para mim, mas é uma curva de aprendizado, a gente também está aprendendo, né? Os nossos níveis de evidência, de recomendação para exercício nessa população são muito fracos. A grande parte é a opinião de especialista. E é isso que eu estava falando com a Cícia agora há pouco, antes da gente entrar.
Mandou um caso de uma... Posso contar, Cícera? Não vai dar nome, né? A paciente. É uma paciente com uma doença ritmogênica e que até pouco tempo atrás ninguém orientava exercício, né? Quer dizer, era não fazer nada. E agora as recomendações, já tem alguns trabalhos falando, não, a gente pode fazer alguma coisa. Nós estamos tentando entender e discutir qual é a melhor maneira da gente fazer, com que ela tenha uma melhor qualidade de vida, que ela está preocupada, tá na adolescência, começa a ganhar peso, então as amigas estão indo para academia, o que ela pode fazer, né? Então eu acho que nesse contexto também é uma curva de aprendizado de todo mundo. Então a gente não recebia ninguém da cardiopatia congênita, nos últimos tempos a gente tem recebido bastante gente e nós estamos aprendendo com os casos, é isso. E eu acho interessante ser aquela questão assim, dividir, né? Até, às vezes é até a angústia, porque a gente não tem a certeza. Então, mas tem a angústia do paciente, e a gente quer ajudar, porque por exemplo, essa paciente que eu te mandei, ela pediu, ela falou, quero fazer exercício por saúde, sabe? Nem é questão de estética, não. Ela, assim, saúde, né? Então, isso é muito importante, a gente poder ver aí com responsabilidade, né, Patrícia? Fala assim, vamos sim, mas com responsabilidade. Eu acho que... Eles compreenderem, né? Principalmente quem pede para entender, mas quando a gente explica, eu acho que eles se acaba dividindo um pouco com eles essa questão da responsabilidade. Não adianta, porque a gente não tem uma evidência mais forte, também brecar todo mundo, como a gente já fez no passado, e porque isso interfere né? Saúde não é só física, é mental, emocional, social. Então, a gente nota que falha, e fora que a atividade física ainda tem uma importância grande aí, né, para a prevenção de outras doenças, das próprias doenças cardiovasculares. Então, realmente, assim, dividir com o paciente, né? Eu sou muito de receber 13 anos querendo fazer musculação. Patrícia deve receber inúmeros, né? E é interessante como, pelo menos, que bom que esse vem no médico, né? E não que tá do nada. Já é uma boa... Eu já penso que já estamos ganhando aí, porque já dá para você orientar. A parceria é o contrário, Vanessa, que a gente está falando de parceria. Então, eu recebo, às vezes, atletinhas que têm uma cardiopatia. Então, jogador de futebol, categoria de base, tem uma cardiopatia que a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo. E aí, Vanessa, Cici, quer dizer, o que nós vamos fazer? O nosso papel... Eu falo que o ambulatório que a gente chama não é cardiologia nem do esporte, é cardiologia do exercício, né? O nosso papel é tentar fazer com que as pessoas se mantenham no esporte ou na atividade que eles fazem, e quem não faz, começa a fazer. Alguma coisa tem que fazer, né? Porque eu brinco que as pessoas têm que viver, eles querem a qualidade de vida, mas no dia a dia você tem que trabalhar, você tem que pegar ônibus. Então, alguma atividade você está fazendo. Então, o contrário também acontece. A gente recebe pacientes com doença que já são atletas e e agora? O que a gente faz? Então, a discussão em equipe é muito importante, né? Assim, você eu lembro, né? Que algumas vezes eu já conversei com professor de jiu-jitsu, professor de karatê, que eu dizia, olha, eu tô liberando, mas deixa ele bater, não é para apanhar não, não é para cair não, é só luta contigo. Então, assim, a gente deixa com uma série de recomendações quando, né? Eu lembro de um paciente meu, não vou citar nomes também, mas que ele dizia, mas tia, só me liberaram para dama e xadrez. Eu dizia, mas você já sabe dama e xadrez? Não, eu disse, então aprende primeiro, cara, vai ser legal e tal. Aí a gente vai subindo, sabe? Então, eu tenho um pouco de angústia que aqui não tem golfe nem beisebol, não. Golfe e... Qual é o outro que pode? Às vezes bilhar, bola. Boliche. Golfe e boliche. Nossa, a minha... faz muito esforço, faz não? Não. Teoricamente não. Mas é uma coisa rápida. Vamos pensar assim, para os que podem pegar peso. Mas
como nas tabelas, né, que falam dos METs e tudo, do nível energético daquela atividade, colocam que dos mais baixos, assim, golfe, boliche, aí você fica, mas aqui no Brasil não tem. E eu fico querendo que as escolas, então, coloquem, ou façam algo que seja, sabe, similar no nível energético, para que a criança... Você pede para as escolas colocarem tênis de mesa, ping-pong. Ping-pong, pronto. É uma Já vou dizer essa. É uma ótima. Golfe, Patrícia, golfe gasta muita energia. Uma vez um paciente meu, né? Doutora, fiz a blá esporte. Ele, qual? Aí eu, qual? Golfe. Eu falo, por favor, lógico. Ele ficou bravo. Falou, vou te levar no... Ele, vou te levar no campo de golfe, você vai ver que é esporte. Mas eu tô certa, nas escalas ela gasta menos, né? E aí é por isso que eu digo, nem que tivesse boliche de plástico, mas que a criança interagisse, né? Eu tenho paciente que na hora da atividade física, a escola deixa na sala de aula. Nem ver os outros amiguinhos jogando e brincando, ele pode, porque, assim, se você não liberar especificamente, não leva. Então, eu vivo com essa sensação de que a gente tem que fazer mais. E a cardiopatia congênita, o problema maior, né, dos trabalhos é que você não consegue uniformizar os grupos de estudo, né? É uma CIV, mas não é só CIV, é CIV grande, é CIV com CIA, é CIV com canal, é CIV pequena, é CIV subaórtica. Nunca... Pega um paciente com mais de 3 siglas, eu fico doida. Você fala, gente, o que eu faço agora com esse paciente, né? Então, é isso que você está consegue uniformizar, né? Não consegue, os trabalhos não conseguem. Você não vai comparar o falou com... Você até pode, mas você tem que fazer um trabalho específico para falou, com um trabalho específico para uma TGA, porque aí você depois diz, olha, o falou consegue atingir mais do que a TGA, mas você não pode misturar os grupos para estudar diretamente, que vai ter muito viés, né? E aí a gente não consegue. Aí por isso que vira... a experiência do observador, do especialista. E aí, o especialista que se arrisca um pouquinho em tentar dividir essa responsabilidade, acaba conseguindo ter uma noção melhor de que também não quebra a criança, não é de gesso, não é tão assim que, né? E muitas vezes os primeiros esportes são aprender a técnica, é mais diversão do que o esporte em si, né? Vocês não acham isso? Eu acho que a gente tem que separar. Por exemplo, nós temos uma tabelinha de gasto energético, que é alta intensidade, baixa intensidade, e aí a gente fala assim, nas tabelas, normalmente, são para atletas, né? Para esporte. E a gente extrapola para a população normal, assim, a população geral. Inclusive para a cardiopatia congênita. Mas se você pegar, você fala assim, você não pode fazer natação, porque natação é alto componente dinâmico, muito intenso. Mas a criança quer aprender a nadar. A mãe quer levar para a criança não se afogar. Você fala assim, não pode fazer dança, mas a criança está no baby class da escolinha. Então, a gente tem que pensar na modalidade, mas existem os níveis também, que são muito diferentes, né? Em que nível que essa criança está? Né? Qual é a intensidade? Você vai falar vôlei. O vôlei hoje tem um alto componente estático, é muita força para o vôlei, ela tem muita potência. Mas a minha filha de 13, 14 anos joga vôlei, elas nem sacam por cima. Assim, na realidade, é o componente... e tem a socialização e tudo mais, né? Então, a gente tem que pesar aí para ver qual a modalidade também e qual a intensidade, né? E eu queria que você um pouquinho para a gente, assiste também, o medo do cardiologista da cardiopatia congênita. Qual é o medo do exercício? É assim, evoluir a doença, ter arritmia? O meu o que você acha? Arritmia. Porque, por exemplo, catecolamina, né? Então, às vezes, vai ser o que a gente chama de gatilho para desenvolver uma arritmia que pode ser maligna. Então, assim, na hora que a gente... E também, por exemplo, lembrando da hemodinâmica, né, Patrícia? Um hipertrófico.
né? Você sabe, assim, pode ser obstrutivo, exercício dependente. Então, estudo isquemia e pode... Então, cada caso é um caso, mas eu sempre vejo, assim, posso fazer exercício? Eu quero olhar na categoria hemodinâmica, né? O quanto esse exercício vai sobrecarregar o coração, por isso que eu acho que não é fazer sozinho e falar até quanto, não. É até você estar exercitando, mas não sobrecarregando o coração, né? Porque você mesmo fala, né? Coração do atleta, às vezes ele é próximo do doente, né? Ele tem distúrbio da condução, ele tem hipertrofia. Então, é assim, e o nosso paciente já tem essa alteração. Mas queremos uma atividade, assim, e às vezes o exercício, por aumentar a temperatura corporal e tudo, vai ser trigger para uma arritmia maligna. É isso que a gente sempre pondera. O Brugada. O problema não vai ser o exercício em si, mas é se está quente, se ele vai aumentar a temperatura corporal, né? Que vai ser o trigger para ele. Pacientes com cardiopatia congênita têm muito mais arritmia do que a população geral, Vanessa? Sim, porque ele tem a cicatriz. Desculpa, mas ele, por exemplo, ele tem a predisposição, sim, para arritmias, porque ele tem a cicatriz devido à cardiopatia congênita dele, que é a sobrecarga de volume e pressão, né? E tem a cicatriz do cirurgião, que fez, então, isso proporciona mecanismo de reentrada de arritmia. E às vezes, tendo um estímulo adrenérgico, que é o esforço, pode engatar numa arritmia que pode ser mal tolerada. Às vezes é uma arritmia que num paciente sem cardiopatia não ia sentir nada. Mas ele tendo a cardiopatia, ele pode entrar numa falência do coração. Né? Então, isso é importante. O Fontão é alguém que não tolera nunca uma frequência mais alta. Né? Principalmente se for o VD sistêmico. Então, tudo isso tem que ser ponderado. Isso. Em algumas outras, por exemplo, e quando a gente tem lesão residual nas insuficiências valvares, a gente se preocupa muito, né, com exercício com carga, principalmente, né, se não for bem orientado, que até a respiração errada da atividade faz ser mal tolerada, né, para o paciente. Então, é óbvio que os aeróbicos, eu mesmo sou realmente muito de incentivar a caminhada, para ir ganhando um condicionamento, para ser um cardio positivo, para que ele melhore realmente a qualidade de vida e a performance cardiovascular. Mas quando a gente vai, de fato, para a prática extenuante, para hipertrofia, para o que requer demais assim do coração, a gente pondera muito mais, eu acho, realmente, porque, enfim, a gente está tentando poupar de cirurgias, né? E aí, ontem mesmo a gente fez uma live com o Cauã tem 18 anos, 4 esternotomias. Então, a gente sabe do risco disso para frente. Ele sabe, né, o nosso pequeno grande. Mas, assim, o que acontece é isso. A gente vai tentando segurar aquela cardiopatia também da progressão da lesão residual ou do que for maléfico aí em relação à hipertrofia. Eu acho que é principalmente isso que trava realmente o nosso raciocínio. Eu acho que uma coisa interessante é que, assim, muitas vezes a gente faz um atestado para uma atividade, né? E o que a gente mais vê, assim, é liberado para as atividades não competitivas. Né? Recreativas. Mais ou menos certo, né? O que acontece? Quando a gente fala que não pode atividades competitivas, porque quando você libera para o competitivo, quer dizer que esse indivíduo, esse paciente, ele pode oscilar por qualquer nível de esforço, né? Então, como vocês falaram, qual é o grande medo? É você degenerar o problema, acelerar as lesões residuais e desencadear a arritmia. Então, quando a gente vai orientar o paciente, o que a gente tenta fazer? Estratificar o risco dele e tentar orientar uma atividade que vai trazer maior benefício com o menor risco. E risco de arritmia e de sobrecarga cardíaca, para não degenerar uma válvula mais rápido e esse tipo de coisa. E aí eu queria só pontuar, assim, que tem algumas coisas importantes quando a gente faz avaliação, né?
Muitas vezes, a própria anamnese, né? Então, a pessoa, ou aquele paciente, que é um adolescente, um adulto, ele vai para o trabalho a pé, ele trabalha de pintor, ele é pintor, ou ele é marceneiro, que tem uma certa sobrecarga, ele pega ônibus, ele ajuda nos serviços de casa. Então, com certeza, ele tem uma capacidade funcional um pouco maior, né? Então, se ele fizer atividades de baixa intensidade, olha, eu vou fazer uma caminhada no parque, eu quero fazer dança de salão, né? Não danças dos famosos, assim, coisa baixa. Então, eu quero fazer uma dança, eu quero aprender a nadar. Então, as atividades que ele faz, o gasto energético dele para o dia a dia é maior do que para essas atividades. Então, muitas vezes, a gente não precisa fazer nada para ele liberar ele para essas atividades do dia a dia, né? Quando ele quer se engajar numa atividade um pouco mais intensa, aí sim, nós vamos fazer avaliações mais pontuais. E o que nós normalmente fazemos para estratificar esse risco, eu falo que são 5 regras, assim, mais simples, assim. Então, se tem ventrículo, se tem 2 ventrículos ou tem um ventrículo, né? Se é biventricular ou uni. Se tem uma disfunção de câmaras direitas ou de câmara esquerda, né? Lembrar que as câmaras direitas, elas toleram mais volume e as câmaras esquerdas mais pressão. Se tem dilatação de aorta, se tem arritmias induzidas por esforço, se desaturam. E principalmente quais as lesões, a doença de base e quais as lesões residuais. Aí eu vou procurar saber o que são todas aquelas siglas, né, Vanessa? Vou tentar entender. Para a gente saber o que sobrou de residual. E aí sim, a gente consegue estratificar o risco. E aí, baseado nisso, se é um baixo risco, a gente pode ser muito mais liberal. Se é um risco moderado, né, nós temos uma parcimônia maior. Se é um alto risco, muitas vezes, por exemplo, a gente começou a treinar Eisenmenger, que nunca se imaginava treinar um Eisenmenger. Lógico que a gente começou supervisionada, reabilitação dentro do hospital, para a gente também aprender com esse grupo. Ninguém vai fazer ele correr, né? Então, mas ele falou que só o fato de começar a fazer exercício, ele começou a conseguir passar aspirador na casa. Que ele começou a morar. Então, assim, a gente estratificando o risco, você consegue tentar determinar as atividades que você vai ter menor risco, né? De complicações, essa que vocês falaram todas, né? Patrícia, não para não, pode continuar, viu? A live é sua, porque realmente tudo que fala, entra e fica. E eu acho importantíssimo. Eu até, na verdade, quando você está falando da laboral, aí até meu maridão participou aí comentando que é exatamente isso. Quando você fala da atividade laboral também, a depender, a gente recebe muito, por exemplo, o pedido de laudo médico liberando para atividade laboral que tem carga. E normalmente a gente não está com avaliação naquele momento completa para definir isso. Então, o laudo acaba não indo completo para isso. Acaba sendo um laudo do que tem a doença X, faz acompanhamento e tal, mas é muito, eu acho, assim, é bem caprichoso como a gente se depara com dificuldades de estabelecer, né, para Maria, para o João, para o Pedro, né, quando a gente individualiza o que cada um pode fazer. Então, você tem que realmente estar estudando bem. Não pode, eu acho que a medicina não pode mais ser aquela coisa de vem uma vez por ano e a pessoa fica um ano inteiro sem orientação numa consulta que passa, às vezes, de 10 minutos, 15 do convênio, fica parecendo que aquilo é saúde. É tanta coisa que a gente precisa orientar, avaliar, né? Que eu acho que o cuidado com a saúde, ele tem que ser sempre aprimorado do que minimizado. Não sei, é como eu vou pensando. O que vocês acham? Peguei o comecinho aí da questão de começar o treino, né? Porque na minha época ainda era assim, tem arritmia, não faz atividade física. Pronto. Né? E aí, assim, só que hoje eu acho que agora a gente quer um outro norte, é cuidar e não limitar, né? Fazer com segurança e tudo. Se você parar para pensar, todos nós podemos ter um risco numa atividade física, né? Se você colocar e tudo.
Por exemplo, assim, tem pessoas saudáveis que começam treino, e um treino inadequado e desenvolve doença, né? E precisa de monitorar também. E eu acho que o cardiopatia congênita, ele tem que ter isso em mente, que ele vai precisar ter esse cuidado, sim, ter uma assistência inicial, né, para poder ele também ter segurança, porque, né, Patrícia, é ele também que quer vencer os limites dele, mas também falar que é seguro, né? De não ser mal. Né? O que a gente tenta fazer é isso. Fazer uma liberação com uma segurança. Pensar nisso também. As atividades de mais alta intensidade desidratam, liberação. Então, tem a adrenalina, né? Que isso pode desencadear anemia. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para liberar. Mas mesmo os pacientes com cardiopatias e com arritmias, né? Se a gente está começando a ver uma maneira de orientar. Porque eles muitas vezes eles têm capacidade para fazer as atividades do dia a dia. E aí você fala que olha, não pode fazer uma dança, não pode fazer um skate, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Eu vou só dar uma parte, já que você falou que a live é minha, então eu vou aproveitar e pensar. A professora Daniela Agostinho está fazendo um trabalho super interessante com síndrome metabólica em cardiopatias congênitas ainda em core. E uma coisa interessante que ela está fazendo é com pacientes que já foram operados, mas que não têm disfunção ventricular. E ela está fazendo uma avaliação de biomarcadores inflamatórios, fazendo avaliação de composição corporal, né? Então, massa muscular e gordura. E quase todos os pacientes dela têm um IMC normal, mas tem uma porcentagem de gordura muito acima daquilo que é o predito. Então, não são as cardiopatias mais complexas, que têm alterações musculoesqueléticas, cardiopatias simples, mas que, além deles terem a própria doença, eles começam a desenvolver um cansaço também, uma fadiga, por hipotrofia muscular. Sedentarismo. Eles têm a porcentagem de gordura, ela está até levando agora o trabalho para o mundial, porque é um assunto que está em alta, né? Então, mostrando que esse grupo está desenvolvendo hipertensão, está desenvolvendo diabetes, então, obesidade, o sedentarismo, a gente precisa tentar mudar esse panorama, né? Então, isso que a gente está tentando fazer. Eu acho que nós estamos tentando alinhar para diminuir o risco cada vez maior, mas poder liberar cada vez mais os pacientes. Eu acho que para nós seria assim, muito mais fácil. Não, você está protegendo o seu CRM, né? Mas não o paciente, né, qualidade de vida e até não desenvolver outra doença, então a gente tem que trabalhar assim para tentar chegar naquilo assim, né, com responsabilidade, mas sem limitação. Limites dentro, né, da doença, existe também, não vão falar assim. Quando você mostrou aquele tetralogia de falou naquela atividade lá de esqui, né, Patrícia? Snowboard. Snowboard. Snowboard, eu sempre falo. Nós temos um atleta olímpico, foi várias vezes campeão do snowboard, que tem tetralogia de falou. Então, provavelmente ele é um bom falou. Ele foi estratificado, né? Ele foi estratificado, ele não tem arritmia, ele tem lesões residuais talvez simples, e ele tem uma boa capacidade funcional, então ele foi liberado para essa modalidade, né? E essa modalidade, ela não tem um componente dinâmico muito alto, depende muito mais de habilidade, né? Então também isso... A catecolamina ali, não? Não, por causa do... montanha, logo falou com as cicatrizes, com aquela área toda da CV, cheia de necessidade, né? Oi? Pensou que cicatriz. Logo não falou. Pedindo uma extracístole para engatar. Lá no alto, nos Alpes, né? menos 10 de temperatura. Gente, né? E aquela montanha russa em Dubai, aquela coisa insana, e na hora que o paciente, posso ir? Eu falei, mas nem ser humano normal deveria poder. Eu ia perguntar para você, se a gente faz orientação de exercício, de intensidade, olha, segue essa frequência cardíaca, e depois eu vou falar, acho que tiveram algumas perguntas de ergo espírito, viu, Vanessa? A gente pode falar que eu gosto, lógico, mas nesse caso, assim, que ele não vai fazer esforço, mas nesses emoção, o kart, a montanha-russa,
eu vou para a Disney e quero só ir nos brinquedos radicais, ou Hopi Hari. O que você acha? E aí é o que eu te falei, é trigger. Você não vai com isso e vai ficar lá assim com cara de paisagem, né? Eu grito horrores, emoção, você sai com o coração acelerado. Então, a gente tem que pensar se essa situação dessa catecolamina, desse estresse, é um estresse, né? É um estresse e tudo, e libera substâncias que podem ser gatilho para uma arritmia. Então, isso tem que ser pesado. Por exemplo, vamos supor, um catecolamina dependente. Não vai poder ir em montanha-russa, não dá. Ele vai falar que ele não sente nada, então não precisa ir, né? Ele fica emocionado. É para sentir aquela emoção, né? Quando você vai nesses esportes, é para isso, né? Para você ficar ali, socorro. Então, infelizmente, não é só carga de metabólica, tem aí as catecolaminas, né? E se você trabalhar muito também... Oi, desculpa, eu ouvi. Você está falando no chat que esse estresse da montanha-russa é muito bom. Tudo tem menos de 30 anos. Depois de 30, você não acha bom, não. Com certeza, né? Vanessa, eu tenho umas perguntas. Tiveram umas 2 perguntas sobre teste ergospirométrico ou teste ergométrico. Posso responder? Pode, super pode. Eu disse, ó, no fim, pode tudo que você falar, a gente quer, Patrícia. Porque é o que mais tranquiliza, né? Eu acho, assim. É óbvio que a gente saber cuidar da cardiopatia, como cuidar, tudo isso, mas a gente pensando em qualidade de vida, pensando no que é risco para os nossos pacientes, tanto para mim como para a doutora Cici, é maravilhoso, porque aí o que a gente ouve de você, a gente abre um pouquinho a mente. Acho que a doutora Cici, no sentido de não dá, sei lá. Aí ela também vai começar, será que não dá mesmo? Será que esse aqui, de repente... Aí PT longo, tudo, ela tá se deliciando. Mas agora eu acho bom, porque eu falo, por mim, mas aí assim se fala por mim, não. Então aí ela fica, a ruim, eu fico boazinha, entendeu? Legal, viu? Mas você sabe que tem uma área, e eu assisti uma mesa super interessante agora na SUCESP sobre avaliação pré-operatória. E a Vanessa acabou de falar de relatório para perícia ou para retorno para o trabalho. Sabe que essas 3 áreas, esses dias eu conversei com o Dr. Paulo lá do INCOR, são 3 áreas que estão muito ligadas. Porque todas elas dependem de uma estratificação de risco e um foco muito importante é a capacidade funcional, a funcionalidade do indivíduo. Então, são 3 áreas, olha só, você libera para o exercício e não libera para o trabalho. Você libera para uma cirurgia e não libera para o trabalho. Então, assim, as 3 áreas dependem muito da funcionalidade, né? Que é a capacidade de realizar determinadas funções. Então, eu acho que elas estão muito próximas. A gente também tem que aprender, né? Mas você vai fazer um pré-operatório do paciente, será que ele pode? Ele está fazendo um exercício, está fazendo corrida, faz 10 km por hora, eu preciso de algum exame complementar para ele, para fazer uma cirurgia de baixo risco? Não, porque eu sei a funcionalidade, né? Nas doenças, eu acho que a gente também deveria lidar com isso, dessa maneira, né? Uhum. E uma das ferramentas, aí eu vou engatar, uma das ferramentas muito importantes para avaliar a funcionalidade é, primeiro, uma anamnese bem feita, né? A gente tentar avaliar de uma maneira subjetiva, mas uma maneira indireta, a capacidade funcional. A outra é o teste de esforço, que é o teste ergométrico. Um teste ergométrico bem feito, ele é uma ferramenta muito importante para estratificar o risco. Desde avaliar comportamento hemodinâmico, que a Cici falou, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, presença de arritmias, isquemia e a capacidade funcional, né? Então, ele dá um número para essa capacidade. O teste ergospirométrico, que eu sou fã, lógico que eu trabalho com isso, mas na realidade ele é um teste ergométrico associado às análises metabólicas. Então, muitas das variáveis que o teste ergométrico dá para a gente de uma forma indireta, através de cálculos, eu consigo com o ergospirométrico detectar através de uma forma direta, né? Então, são números mais objetivos, né? Eu não uso fórmulas, e sim através de detecção da respiração.
E aí eu consigo avaliar a intensidade dos esforços. Eu consigo avaliar a capacidade máxima e dividir o esforço em partes. O que é um esforço leve para aquele indivíduo? O que é esforço moderado para aquele indivíduo? E o que é esforço mais intenso? Então, quando eu estratifico um paciente de baixo risco, olha, talvez ele possa fazer leve, moderado e intenso. Quando é um paciente de maior risco, eu falo, não, eu quero que você faça só um exercício de moderada intensidade. E eu consigo, então, determinar aquilo para ele. Como que eu determino? Eu determino principalmente pela frequência cardíaca. E hoje é muito fácil, todo mundo tem um reloginho, tem os diversos tipos mais baratos, o chinês, o americano, tem os... Então, assim, muita gente consegue fazer o exercício baseado na frequência cardíaca. Então, é uma ferramenta, tanto o teste ergométrico quanto o ergospirométrico, são ferramentas muito importantes para a gente fazer a avaliação da capacidade funcional e prescrição do treinamento. Então, acho que é sempre muito bem-vindo nessa população. Mesmo nas crianças, né, Vanessa? Pequenininho. Eu saio pedindo cada dia para menores. Não, o Nemer que eles aprendam a andar na esteira, usar máscara. Fala para ela. Tem sido... Oi, desculpa. O Nemer tem sido muito parceiro, porque com essa questão de fazer teste de esforço em criança, às vezes nem é só conseguir pegar na esteira, né? Às vezes consegue, mas é assustador, né? E ele é tão lúdico que as crianças brincam lá, né? Elas vão e brincam. Então, e ele já está conseguindo colocar na esteira com 1 metro, já está dando para indicar para fazer teste de esforço. E o ergospirométrico, Patrícia, com quanto? Porque aí não é só a altura, né? É pôr aquele bocal, tudo. Qual a idade que você acha, mais ou menos? A minha briga é com vocês também, né? Porque o que acontece? O problema é a esteira, né? Porque se as crianças são muito pequenininhas, elas ficam assim, segurando na barra. Lá no Encore, a gente fez uma barra, adaptou uma barra mais baixa para as crianças menores. Time brasileiro. Mas nós temos um problema da máscara, que hoje nós compramos uma Petit, que é extra small, né? Que é bem pequenininha, mas muitas crianças ainda têm dificuldade. E tem a questão da dificuldade do entendimento. Porque elas não têm que só caminhar na esteira. Ela segura, não segura, corre, não corre, usa máscara, respira. Às vezes a gente pode usar o bucal, mas para as crianças, o bucal é muito grande para as crianças pequenininhas. Então a gente usa a máscara. Eles ficam meio fóbicos, então a gente tem uma dificuldade do entendimento. Sim. Aí a Vanessa fala assim, tá mandando uma de 6 anos, mas ela parece 10. Olha, é super... Mas meus pacientes são assim, eles são plus. Mas, na verdade, Patrícia... Ela chega lá, vê aquilo lá só. Eu juro que eu tenho um objetivo. Eu, às vezes, eu acho que eu fico forçando um pouco mesmo. Mais com a intenção de ter uma experiência de especialista, sabe, um pouco mais acurada. E porque, de fato, eu acho que a prescrição de liberação para atividade na escola, nossa, para uma criança cardiopata, ela tinha que ser, de fato, em relação à intensidade, à carga, à frequência. A gente tinha que passar isso para as escolas, porque aí o professor de educação física, ele lê e sabe o que ele pode fazer. Agora, quando a gente fica no geral, não competitiva, no geral, recreativa, tem escola que deixa, tem escola que deixa na sala de aula, como eu falei. Então, não tem o que você fale contra, né? E aí adianta a gente fazer de um tudo para arrumar aqui o coraçãozinho e aqui adoecer. Essa doença daqui que a gente está vendo que não resolve nem nada fácil, né? Todos nós, né, temos, cada um com a sua nuance, cada um, né? Então, eu tenho essa preocupação. E eu acho que a infância é onde a gente constrói o adulto, né? Não adianta, sei lá, meu pensamento a gente hoje está preocupada, na nossa idade, nós somos jovens, claro, mas estamos preocupados em diminuir progressão, mas a gente já começou muito processo inflamatório lá atrás. Até minha prima aqui perguntou se quem tem um stent é cardiopata ou não.
é um cardiopata, porque tem uma insuficiência coronariana, então a gente já sabe que inflamou, você tem que ficar controlando o fator de risco o tempo todo. Não dá para deixar de pensar nisso, né? Até porque já precisou realmente de um stent. Então, só que... ação dessas crianças. Então, as crianças não têm uma fase de evolução lá na pediatria, que você aprende a fase motora, a fase de equilíbrio. É isso. Então, às vezes, elas têm uma dificuldade, às vezes, motora mesmo, de falta de desenvolvimento mesmo. Sim. Meu próprio filho mais velho, a pandemia travou ele, né? A gente parou tudo. E aí a escola vem, tem que ter psicomotricidade, motricista, tal. Eu botei, foi no esporte, gente, porque é ali que a gente... sabe, não fazendo, pensando mal, que não estava indicado uma psicomotricista, mas ele está com habilidade que, pronto, agora resolveu, tá maravilhoso. Eu nunca pensei que ia estar tão bem. E é o esporte ensina tanta coisa. O que eu acho é que o que é a minha luta no dia, né, no consultório? Eu sou bastante lúdica, vocês sabem. É porque eu digo, aqui eu estrago, eu falo para os pais, olha, aqui eu estrago, pode derrubar, pode quebrar as coisas, não tem problema. Vocês arrumem em casa, por favor, mas eu quero que eles gostem de vir ao médico. Eu quero quebrar a coisa do não pode injeção, vai tomar injeção, ela vai brigar, ela vai mandar para fazer exame que pica. E não sei, eu não quero isso nas crianças, porque eu sei os adultos que nós somos, com um monte de restrições bobas na cabeça, não querem descobrir o que tem, não faz exame porque não quer descobrir. Cadê a prevenção, né, gente? Então, se a gente cria crianças que se cuidam, têm o hábito de ir ao médico e tem prazer de saber como estão, sem dúvida, monitorar tudo isso ao longo da vida deve dar um melhor resultado do que, né? Isso tem evidência, né? Os trabalhos de prevenção já mostram com períodos longos de avaliação. Então, eu acho que desde a consulta, eu já trabalho isso na consulta mesmo. Então, de fato, assim, eu tenho hora que eu tiro os pais da consulta, converso só com a criança, para entender o que a criança quer fazer, o que ele não fala na frente, o que ele não está nem prestando atenção, porque os pais ficam falando muito. Então, e aí falam por eles, né? E aí, o quanto eles já sabem falar, já sabem verbalizar o que querem. Eu tenho 5, 7 anos em casa e eles, nossa... Assim, já sabem o que vão ser quando crescer. Um é pipoqueiro, o outro é banqueiro. Quando disse que era banqueiro, aí eu disse, nossa, banqueiro? Que eu quero vender pacotinhos de figurinha. É o banqueiro da banca. Aí agora ele diz que quer ser jogador de futebol reserva. Eu disse, gente... Como assim reserva? Não, porque eu fico assistindo o jogo no lugar bom, mas não preciso me cansar. Mas aí, né? Olha como a cabecinha já está processando tanta coisa que não tem sentido, né? A gente não dá voz a isso. Por isso que eu acho que essa interação nossa aqui, gente, é fundamental. Cada vez que a Patrícia permite... E consegue, volta um laudo, eu me emociono. Mas eu falei, o nosso dessa semana, 5 anos e 11 meses, doutora Cici, tem o nosso, né? Que a Patrícia tá lá o laudo. E aí? Assim, nós estamos aprendendo com eles. Essa semana nós tivemos uma reunião lá até no grupo e nós estamos tentando melhorar os protocolos, que eu acho que nós temos que avaliar, né? Eu acho importante também. Mas é uma curva de aprendizado, né? E eu queria falar só da educação física que você falou das crianças, que o grande problema, provavelmente, para os pediatras e para os cardiologistas pediátricos, né? É a educação física, né? E o grande problema é que muitas vezes os profissionais que estão nas escolas não estão preparados para recebê-los. É muito triste essa segregação, porque a criança tem uma limitação. Deixar a criança dentro da sala de aula, ou deixar a criança isolada de não poder fazer educação física. E esses dias, o menininho no consultório, que até da doutora Paula, que me encaminhou,
o menino começou a chorar porque eu falei que ele podia jogar, mas ele ia jogar só no gol. E ele ficou tão... Não faz esforço, não, hein? Não faz, mas ele podia. O problema é que no gol, a atividade dinâmica é menos intensa. É mais gatilho. É menos intensa do que... E aí, assim, uma criança de 10, 12 anos, né? Não é um esporte tão intenso. Mas olha, provavelmente ele não vai entrar no time. Ele nem tá treinando, ele não vai ter... Mas só o fato dele saber que ele pode, nossa, eu vou ser goleiro. A mãe falou, nossa, agora eu vou ter que comprar uma luva para ele. Ele não vai precisar nem entrar. Se ele ficar como o seu filho, ficar na reserva, ficar com a luvinha assim, ele já vai estar muito feliz. Eu acho que isso é super importante. Não ter o não, né? É deixar... E quem também vai se limitar e tudo. Mas na hora que tem o não, aí já eu quero. Eu faço... Muitas vezes... Na cardiopatia congênita, né, no consultório, pergunta muito assim, você joga futebol na linha ou no gol? A gente faz o inverso, para entender se ele cansa porque está correndo demais e aí prefere ser goleiro, né? Ou se não, ele joga e aí você sempre pergunta, cansa igual a todo mundo? Na hora que os seus amiguinhos param, você para? Ou você para antes? Aí a gente vai tentando entender, né? E assim, eu estava falando desse ergospiro do nosso pacientinho de 5 anos e 11, ele tem um do ano passado e ele teve, pelo menos aprendizado ele ter. Melhor. Fez melhor, já atingiu mais MET, o consumo já foi melhor. Então, assim, eu acho que é aí, gente, a gente fica à mercê da experiência do especialista. É por isso que eu acho que um ou outro vai merecer, né, que a gente tente mais por eles. E esse meu tem arritmia, né, a doutora Cici cuida junto, não é que é simples, mas se a gente vai avaliar tudo, é aí que a gente vai vendo, olha, como, né, vai comparando um exame com o outro, vai vendo o grau de dedicação dele até a fazer o exame, é isso. E aí eu acho que acaba sendo, quando a gente, mais do que pensar, sabe, assim, mais do que você querer brigar comigo e dizer que não quer ser minha amiga, pensa assim, vai contribuir para o aprendizado. Nas próximas, lá à frente, ele vai fazer, rapidinho. Tem a bicicleta no ergospirométrico ou só a esteira? Não, tem a bicicleta também. Mas as crianças... Seria melhor. Mas as crianças não dá por causa da altura do cilindro. Teria que ter uma bicicleta especial para elas. No futuro, Vanessa, no futuro. Vamos pensar nisso. Só que na bicicleta tem um problema. As crianças já têm um déficit cronotrópico. A bicicleta sobe menos a frequência. Então, para avaliar a arritmia, tudo é melhor a esteira mesmo. E só uma coisa que eu quero fazer de observação, você falando do futebol... não coloquem jogar futebol não competitivo. Não existe ninguém que joga futebol não competitivo. Vanessa pergunta. Também, imagina ganhar, não quer fazer gol. Concordo, gente. Na hora do gol, quem para? Não para. A gente se mata, mas faz o gol. Ela quer perder. Outro dia eu falei pro residente isso, ele falou, mas eu falei, você vai jogar lá e falar, eu vou ficar aqui paradinho que eu não quero ganhar? Não tem isso, não. O meu escola não, pode ir. O meu de 5 anos, ele ainda abandona assim o campo no meio e diz, estou indo ali no banheiro fazer xixi. Ele ainda faz umas coisas assim. Então, 5 anos eu não sei se mata tanto, não. Mas depois disso, eles se dedicam muito. Tem uma pergunta aqui que tá para mim, mas eu bem vou querer que a Patrícia responda, porque a gente já tá com um tempão de live, não que eu queira acabar, mas olha aqui, pergunta de avó, minha prima de novo, hein, gente? É necessário a criança fazer exame cardiológico antes de praticar futebol mais judô? Fala você, Patrícia. Porque se eu falar, eu vou estar puxando para... Parece que eu estou querendo que vá para o consultório do pediatra, do cardio. Não, na realidade, o que eles precisam é de uma avaliação clínica, as crianças. Então, precisa de uma avaliação ou do pediatra, se ele tiver alguma suspeita do cardio, né? Mas, a princípio, se ele não tem nenhuma doença de base, não tem nenhuma cardiopatia, o clínico, o pediatra, ele pode iniciar essa avaliação e depois o cardiologista. A gente não precisa de avaliações complementares, muitas vezes não precisa de exames complexos para liberar essas crianças, mas precisa de uma avaliação clínica. Eu acho que isso é fundamental. E aí,
é onde está, por exemplo. Tem algum... Peraí, você considera eletro e eco complexo, Patrícia? Bom, fala a sua experiência. Não, na verdade, assim, a avaliação clínica para liberar, ela também tem que perguntar sobre muitas questões, né? Tem os questionários aí que o médico tem que fazer com as crianças e se tiver um eletro, para pelo menos descartar as hipertróficas, para descartar, né, um quadro, tá? Uma pré-estação. Exatamente, o problema é esse, é que a gente, no afã de liberar, parece um absurdo ter que fazer uma avaliação. Sendo que essa turminha que nunca foi vista, porque, de fato, passar no cardio só é quando tem indicação XYZ, às vezes eles acabam indo para atividade sem ter tido uma avaliação. E aí é onde está. Depende muito também do que a gente está passando, né, vivenciando com a nossa população. Não é que a gente tenha que passar no cardio para fazer para liberar uma atividade. Mas a consulta do pediatra, ela tem que abordar alguns aspectos relacionados à parte genética, à parte hereditária, à parte familiar, à capacidade funcional da criança atualmente, fazer o eletro, medir pressão. Essa parte, às vezes, não é feita, né? Não que não... Agora entrou, né? Que é obrigatório aferir a pressão arterial, né, na consulta. Então, mas vou complementar, Vanessa. Então, assim, se a criança for, por exemplo, ela está na educação física, ela vai brincar de futebol, a avaliação clínica é super importante. Quando ela vai se engajar no esporte, olha, vai para a escolinha de futebol, está começando aí na escola de judô, então é recomendação fazer a avaliação clínica e o eletrocardiograma de 12 ligações para todo mundo. E aí a gente tem que fazer. Por quê? As principais complicações em atletas ou em atividade física mais competitiva são as cardiopatias congênitas abaixo de 35 anos. Então, o eletro o simples eletro, né, que eu falei que era exames complexos, na realidade, o simples eletro, ele muitas vezes pode diagnosticar alguma cardiopatia que pode ser de risco para aquela criança. Então, quando for se engajar no esporte competitivo, aí sim merece a avaliação, né? Então, e aí porque às vezes, não estou falando, gente, vai ficar registrado, vai até para o YouTube essa live, mas não estou falando mal dos pediatras, não é isso, gente. Mas assim, o próprio cardio às vezes fica com dificuldade no aspecto X ou Y de um eletro, por exemplo, e o pediatra vai pedir e às vezes não vai saber interpretar e aquilo passa do mesmo jeito. Então também não é demérito algum pedir que, se o pediatra não se sente ou tem dúvida, ou acha que podia ter, talvez aquela criança mereça uma avaliação melhor, pede ajuda, que o cardio está aí para isso e também para ajudar a indicar uma avaliação mais específica, se for o caso. É que eu ainda pego muito no consultório, e aí meus colegas cardio podem dizer, eu ainda pego bastante eco, criança que já vem com eco, que está acompanhando um tempão o pediatra, uma CIA, que é indicação cirúrgica, e ele fica dizendo que vai fechar, e já não vai, sabe? Então, assim, já tinha repercussão. Então, também tem que ter cuidado, porque quando os trabalhos mostram a avaliação clínica libera, o eletro de 12 derivações libera, é assim, gente, tem que fazer mesmo a avaliação clínica, tem que ver mesmo o eletro, não é também, passou no pediatra dá, sabe? Pediatra tem que ser criador, né? Não, você falou agora, já chegaram tantas crianças assim, que o pediatra ausculta, o batimento tá desorganizado, né? E aí, às vezes, infelizmente, não manda para o especialista e vai para pessoas que têm medo. E aí fala assim, você não pode fazer atividade física. Fala, não pode fazer atividade recreativa, nada. Então, por isso que eu falo, não é ter medo, é poder avaliar direitinho os limites e a função. Quantos pacientes com extracístole ventricular com coração normal, que suprime com esforço, eu já não vi que estavam bloqueados para atividade física.
não tem problema nenhum, né? Então, isso precisa um pouco, essa questão. Não é medo, é mandar para o especialista, às vezes, para poder definir isso, se é de risco ou não, e se pode liberar ou não, né? Mas eu acho que é trabalho. Você tem que ter uma triagem. E eu tenho certeza que a Cici ela não fica chateada se mandarem para ela uma extracístole. Você vai achar que é fazer falei, não tem nada, eu tô te liberando porque eu sei que frente a isso, não tem risco. E eu fico feliz de ele ter mandado, né? Em vez de ter falado não. Ou aí onde tá. Ele não sabe o que é aquele eletro. Pode ser um eletro de criança, mas ele vai falar, Vanessa, olha, tem esse eletro e eu preciso de ajuda para interpretar, eu preciso de uma avaliação. Eu acho que isso não é demérito, é isso que você está falando. Não é demérito. Eu queria eu poder, eu queria que todo paciente meu que faz atividade passasse numa consulta com a Patrícia, passasse, os que têm ritmo alterado, passassem mesmo com a doutora Cici. O problema é que a gente, às vezes, tem que, a gente dar uma orientada, porque fica parecendo exagero, fica parecendo que você que não sabe, fica parecendo... que, sabe, que é específico demais, mas, nossa, só para escolinha de futebol, só para 2 vezes por semana, parece que você está querendo abarrotar a criança de exame, de avaliações e tal. E não, gente, é informação. O que a gente puder ter de informação para a criação dos nossos filhos, você direciona melhor. Aquela criança vai crescer com um horizonte muito mais amplo, né, de possibilidades e com restrições reais e não com restrições equivocadas aí para uma vida inteira. Então, eu tenho essa, sabe, não sei, gente, é de dentro, assim, eu não consigo controlar, que eu gostaria que isso melhorasse. Medo não, vamos falar o que é e poder tentar responder, né, é o melhor. É isso. E é isso, para que você não vai segurar o paciente? Eu trabalhei equipe, né, Vanessa? Equipe, né? Você não vai segurar um paciente que não precisa do seu acompanhamento. Não tem, aí sim, tá? É estranho e errado, mas você ser um profissional sério que vai avaliar, vai devolver para o pediatra uma informação confiável, né? E isso, de repente, destrava um pouco o pensamento que estava. É muito bom. Olha, meninas, vamos acabando a live, na verdade, porque eu vou chamar vocês para próximas, mas porque também mais de 1 hora também ninguém mais tem paciência e tempo para assistir, então eu vou deixar no YouTube também, mas é inesgotável esse assunto. E eu, assim, quero deixar aqui registrado como eu senti muita falta da Gabi, que a Gabi também me ajuda muito no dia a dia, com a impressão, até a impressão clínica de um eco para o outro, que também serve muito, né, esse olhar horizontal aí ao longo do tempo. Então, mas sem dúvida, assim, quero deixar muito registrado aqui como é muito bom contar com vocês e pensem, assim, que eu tenho boas intenções. A gente juntas vai tentando mexer numa coisinha ou noutra, ou pelo menos uma dá mais segurança à outra, para que o paciente fique mais seguro, né? Se for o caso. Então, a Laís aqui é minha pacientinha. Ela falou várias, interdisciplinaridade é tudo. Falou aqui sobre equilíbrio, mas não limites. Enfim, eu entendo, ou pelo menos evitar, né, que limite, sim, é compreensão, equilíbrio, é isso aí. A Laís é uma, nossa, se vocês conhecerem, um dia vocês vão até, mas tá nessa fase aí. Mas é isso, acho que eles terem essa consciência é muito melhor, né, gente? E foi a gente que foi montando no consultório isso, dando essa liberdade de vida, né, para eles e qualidade. Então, eu vou deixar vocês encerrarem, né? Cada uma falar, mas eu quero deixar já claro aqui que essas lives de conscientização da cardiopatia congênita é para isso. Ontem a história do Cauã e da Solange é de muita superação, é de como eles levam na boa tudo que aconteceu, AVC, ECMO, 4 cirurgias, nascer com 1,1 kg, ficar com 600 gramas.
enfim, e eles são fantásticos. O Cauã tá namorando, mostrou até a namorada ontem, enfim. Tá aí, já tô assim, né? Mas mentira, já tô feliz com a Gi. Aí, mas, e hoje a ideia é essa, né? É a gente levar qualidade de vida, a gente melhorar a qualidade de vida, porque, gente, viver não é fácil, mas é maravilhoso, né? Então, tem que ser assim. Falem aí, meninas, se despeçam também. Ah, Aí, quem quiser, vai pro YouTube depois. Vanessa Cici, obrigada pela oportunidade. Eu adoro sempre discutir. Para mim, assim, está sendo um desafio. Eu compro algumas brigas também em relação às avaliações, às liberações. Mas eu acho que a gente tem muito que aprender com essas crianças e com esses adultos com cardiopatias congênitas, mas eles têm muito para o que ganhar com isso. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Também é sempre um prazer imenso estar discutindo com vocês. A gente só melhora, né? E com certeza, acho que o lema é esse: ter menos medo e menos limites, mas com responsabilidade, né? Aí vai poder tendo assim, sem ficar naquela não pode por quê, né? E saber direitinho até onde que vai com segurança. É isso. Sem montanha. Ó, tem uma xará minha aqui, ó, que já disse aqui, saudades, doutora Cici, minha ablação foi um sucesso, me libertou. Ah, e pronto, acabei com essa frase pra gente ganhar o dia, ganhar a noite agora. Então, parabéns, meninas, orgulho de vocês, muito obrigada, e que a gente tenha muito ainda a fazer de bom aí pra frente, viu? Beijo. Aqui, Pincó, onde for, tamo juntas, HCO, tamo lá. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau.